Muito bem, pessoal, voltamos aqui agora, trazendo aqui os nossos queridos pastores que sempre nos abençoam. Pastor Rogério Goulart, mais uma vez, estamos juntos e mixado, né? Igual a Carol falou. Bem né? misturado. É isso aí. Pastor Rogerinho, Alzeir Rogério. Tudo bom, Serginho? Bom dia. Uma honra estar aqui de novo com vocês, viu? Igualmente. E o meu querido pastor Ademar Guerra, quantos hoje? Hoje uns 4, né? Uns 4 hoje. Nós estamos bem hoje na fita. Também, É isso aí, porque nós temos que vencer gigantes. E ué. temos que buscar e conhecer quais são essas motivações, né, pastor Guerra? Temos que ter motivações aí para vencer os gigantes, né? E o Brasil está aí com os gigantes na frente, aí, mas ele vai vencer. Serão vencidos todos eles, porque Com certeza. eles já são maioria se olhar só a gente, mas nós com Deus somos a maioria, né? Mais. É isso aí. Pastor Guerra, e o texto de hoje, 1 Samuel 17:37, fala o que pra gente? Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Né? Nós temos aqui a questão da fé, né? E Davi, assim, um homem de muita fé, diante do desafio que ele tinha, não é? Que a questão é essa, não é só levantar o gigante, é o desafio que o gigante está fazendo. Que muitas vezes o gigante levanta, e muitas vezes ele nos desafia. Ele nos afronta, né? E aí nós vamos ter que agir com a fé. É a fé aí que vai, né? Eu tenho que crer, antes de ir para essa guerra ou para essa luta, eu tenho que crer que Deus está comigo e que eu vou vencer essa luta. É a fé que vai fazer com que isso, né, me leva a enfrentar esse gigante. Que, né, a questão não é o momento que eu estou lá, a questão é o momento que eu vou pensar o que eu vou fazer para enfrentar. Tem essa questão anterior, não é? Porque muitas vezes vem o medo. Claro. E eu tenho que enfrentar esse medo. Não é? Primeiro eu tenho que enfrentar o medo que está comigo para depois eu enfrentar aquilo que está me afrontando. Né? E aí é que nós, né, vamos falar hoje sobre isso. Sobre a questão de... Né, ele já desafiou usando já o que tinha acontecido com ele, né, em prol daquilo que ele ia enfrentar. Ok. Agora, pensando assim, né, sobre até o título hoje do tema de hoje, é motivação. Motivação é uma ação por motivos. Sim. É importante, eu estou gostando Exatamente. muito de observar esses radicais, assim, as origens da palavra, e essa ação por motivos. Porque muitas vezes os gigantes, eles se levantam. Nós falamos aí sobre o Brasil, esses gigantes se levantam. Mas qual é o motivo que a gente tem para lutar por isso? Né? O senhor citou aí sobre a fé. A fé já seria esse primeiro motivo? A gente tem que entender, né, exatamente o contexto todo desse texto que nós estamos abordando. E aí, justamente, embora a gente conheça já o texto, toda a implicação, ou seja, ali, Davi, ou seja, juntamente com Israel sendo afrontado pelo gigante, os filisteus, não é? Então, nós estamos trabalhando aí, vamos trabalhar esses 5 pontos principais a respeito desses 5 pontos, 5 motivações básicas dentro desse processo para enfrentar esses gigantes, né? Então, hoje nós estamos trabalhando essa questão da fé, porque é uma delas, né, que precisa estar assim aguçada dentro de nós para nós nos depararmos diante das realidades. Ou seja, a realidade pode ser muito maior do que nós, ou seja, muito maior do que o nosso potencial, mas a fé ela é essa mola propulsora que precisa gerar esse dínamo, né, dar uma motivação de nós enfrentarmos muitas vezes aquilo que está... Tu gostou? Gerar esse dínamo. Eu gostei disso, eu gostei Porque muito. dínamos é isso, né? Então, assim... Ser poder, né? Força, né, de vida, ânimos mais dínamos, ou seja, então é dínamos, não é? Dínamos de fé que precisa ser desenvolvido dentro de nós, né? Então é isso que nós queremos trabalhar. É bem interessante, Rogério, quando você coloca isso de novo, né? Porque essa semana a gente está trabalhando exatamente essas motivações, igual você falou. Eu preciso ser motivado para agir. E quando a gente olha para o contexto
que Israel estava sendo intimidado, acuado ali. De um lado estava o exército de Israel, do outro lado o exército filisteu, e aí se levanta um gigante. Então, na realidade, as pessoas perderam, inclusive, nesse momento, o próprio foco da batalha. Então, eles perderam a dimensão do grupo e ficaram de olho apenas naquele gigante. E quando nós vemos que Davi, ele de repente aparece na cena, né? Porque ele não era um dos soldados, ele não fazia parte do exército de Israel. Ele nem se cogitaria, né? nem isso, né? Inclusive, os próprios irmãos dele, o que você está fazendo aqui, né? Sai Seu daqui, insolente. Volta lá para ficar com o papai. presunçoso. Né? Se pudesse, eles deletavam ele. Né? Então, mas Davi, de repente, ele está ali naquele contexto, e ali naquele contexto ele gera, né, e permite que a sua ação, né, os motivos para entrar em ação comecem a agir. Então, esse é uma das coisas que nós estamos trabalhando, porque nós temos dificuldades, e essas dificuldades, muitas vezes, elas ficam maiores do que elas realmente são, né? E a gente perde, muitas vezes, a noção do todo e foca em uma única coisa, em uma única situação. E aquilo se agiganta diante de nós. Aí, sim, uma das coisas que nós precisamos desencadear é a nossa fé. E esse texto que o pastor Guerra leu, o verso 37, ele ainda traz uma fundamentação para essa fé. Então, eu costumo brincar e falar que a fé pode ser cega, mas ela não é burra. Interessante, é verdade. Né? Então, assim, eu tenho uma fé cega, mas eu não posso ter uma fé burra. A minha fé ela tem que ser canalizada, racionalizada, né? Não na racionalização de acabar com a fé, mas uma racionalização a nível de sustentar a fé. Porque a fé é provada. Uma boa consciência disso, né? Exatamente. Porque o apóstolo Paulo até fala com Timóteo para ele manter a fé e a boa consciência. Porque alguns que vieram a rejeitar a boa consciência naufragaram na fé. Exatamente. Não é isso, gente? Então, eu tenho que, nos momentos que a minha fé é provada, eu tenho que elaborar, né, até para mim mesmo, respaldo para manter a minha fé. E é isso que Davi está falando ali. Então, o mesmo Deus que me livrou das mãos do leão e das mãos do urso, das garras do urso, esse Deus me livrará das mãos do filisteu, da mão desse gigante. Então, Davi, nesse momento, ele faz uma coisa extremamente interessante. Ele olha, igual a gente, né, tem esse foco, a nossa experiência pessoal, mas naquele momento ele está colocando uma certeza de que aquilo é possível. E aquilo é possível porque ele conhece um Deus que já demonstrou que é possível. É um cheque, ele tinha um cheque em branco assinado por Deus. Exatamente. Em outros momentos ele fez isso comigo, por que ele não pode fazer Não pode. isso? Exato. Assim como também, por exemplo, Abraão. A gente cita Abraão. Sim. Quando Deus falou, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele poderia ter pensado na incredulidade ou na racionalidade ali da sua pessoa. Ele deve ter pensado assim, bom, eu não vou não, para onde que ele vai me levar? Mas quando ele pensou tudo aquilo que Deus já havia feito, dos livramentos, das bênçãos, da prosperidade que havia sobre ele, ele falou assim, não, eu vou levar. Porque o coração já estava em Deus, né? Interessante porque quando o Senhor fala com ele, ele diz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que ainda vou te mostrar. Então, são duas coisas básicas que nos aprisionam, não é aprisionar, mas nos afirma nesses lugares, ou seja, a terra de onde nós somos, Sim. os vínculos parentais, não é? Que são coisas muitas vezes que impedem a gente de assumir alguns desafios, ir para alguns lugares, né? Sair da nossa terra, dizer, vai para outro país, vai para outra nação, mas e meu pai, minha mãe, meus parentes, né? Então ele aborda dois aspectos, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Quer dizer, ele nem sabia para onde seria, né? Então trabalhou justamente o quê? A fé
e a decisão dele foi em cima da palavra. Né? Mas quando fala-se de fé aí, por gentileza, medo, Guerra. né? Eu vejo o quadro, que a gente tem que olhar também o quadro, que muitas vezes o quadro, ele traz um medo. Que ali nós tínhamos ali o exército, um exército inteiro amarelou. Sim. O exército amarelou, entendeu? Sim. Um rei... Já estava todo mundo naquela da transferência. Ó, vai você, vai. vai você, É, vai vai você, aquele- vai é você. isso mesmo. Você não vai não, poxa. Um rei que amarelou, você entendeu? E de repente um desafio muito grande na frente dele. E outra coisa, a responsabilidade. E se eu não vencer esse gigante? Como que vai ficar o exército? Como que vai ficar Israel? Você entendeu? Porque muitas vezes a gente, aquele gigante que a gente vai enfrentar, tem muitas outras coisas dependendo daquela vitória que a gente vai ter ali. Até foi um ato, assim, eu posso dizer, até meio de covardia também de Saul, quando ele falou, olha, dou até a mão da minha filha em casamento. Foi. Exatamente. É meio isso é meio covarde, não é? isso A gente está falando de motivação. Isso aí, inclusive, a vencer. nós vamos abordar sobre isso. Mas uma das coisas interessantes que o Guerra tocou aqui é na questão do amarelar, né? Mas e se eu não vencer? Isso. É isso que eu, Né? eu Aí é coloquei. que entra a motivação da fé, Serginho. Porque quando você está usando a fé como sua motivação, a possibilidade de não vencer, a possibilidade de não dar certo, a possibilidade de fracasso, ela some. Some. Mas aí tem essa contrapartida, né, da motivação ser eu mesmo. Por exemplo, se Deus não fizer isso por mim, porque Elias fez isso. Ele falou, ó, então tá, coloca aí o seu sacrifício, que eu vou colocar o meu e o Deus que mandar fogo. Sim. Ele confiava em Deus, era uma fé genuína. Agora a gente quer ter essa fé em nós mesmos, é Pois o que é. atrapalha. Exato, mas não foi a situação no caso Sim, de Davi. Davi, claro, ele Davi usou não. o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, é o mesmo Deus que me livrará desse gigante. Então, aí sim, essa questão da fé que é alimentada pela própria experiência de relacionamento que eu tenho num Deus, de saber que Ele já cuidou de mim antes, cuida hoje e vai cuidar não só de mim, mas também dos meus filhos. E essa questão da fé, ela está ligada diretamente àquilo que se absorve. Porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17, não é? A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes, trazendo para o lado prático da nossa vida, nós ficamos muito motivados por causa da fé do outro. E isso é um problema, porque nem sempre experiência quer dizer necessariamente palavra de Deus. Aí é pegar isso. carona. Mas aí eu digo que... Pegar a carona. Pegar a carona. O que eu estou pensando é mais ou menos dentro disso. E a pessoa, então, diante de um obstáculo um pouquinho mais difícil, de um gigante um pouquinho mais barulhento, a pessoa já se retrai. Porque a fé ela se torna inconsistente. Com certeza. É onde ela sai pela tangente, né? Agora também é uma faca de dois legumes, né? Porque assim... Essa seria... aproveitando o horário do almoço, né? Mas é, Dois legumes. Mas essa seria do Guerra. Nós invertemos hoje. Mas, na realidade, aí nós temos... São dois pesos, porque muitas vezes a fé de alguém me estimula. Entendeu? É o testemunho. Exatamente. Me o inspira, testemunho né? me inspira.